Você já percebeu como muitas vezes o sofrimento que enfrentamos não vem dos fatos em si, mas da forma como os interpretamos? Já pensou que a maior parte da dor que carregamos é, na verdade, um fardo que escolhemos manter nas costas, mesmo quando poderíamos largá-lo? O estoicismo, essa filosofia poderosa que atravessou séculos, tem uma resposta clara para isso. Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. E quando você entende isso, começa a se libertar. Epicteto, um dos pilares do estoicismo, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Pare por um segundo e reflita. Quantas vezes você perdeu noites de sono, gastou energia, se consumiu mentalmente por algo que sequer aconteceu? Quantas vezes você se afundou em ansiedade por cenários que só existiam na sua cabeça? Essa é a armadilha silenciosa que o estoicismo nos ensina a evitar. A mente humana é uma criadora de mundos. Ela é capaz de imaginar o melhor dos cenários, e também o pior. E quando deixamos essa imaginação correr solta, sem disciplina, ela pode nos arrastar para um buraco fundo de sofrimento desnecessário. Preocupações com o que os outros vão pensar, angústias por eventos que estão fora do nosso controle, expectativas irreais. Tudo isso são tormentos fabricados por nós mesmos. E aqui está o ponto central. Nós escolhemos sofrer além do necessário quando esquecemos de nos ater ao momento presente. Sofremos o dobro quando revivemos o passado com arrependimento e antecipamos o futuro com medo. Mas o que o estoicismo nos ensina é radical e libertador. A única coisa sobre a qual você tem controle total é o que você pensa, sente e faz agora. O resto é ruído. Muitas vezes, achamos que precisamos nos preocupar para mostrar que nos importamos. Mas isso é uma ilusão. Se preocupar demais não muda o resultado, só te esgota. Imagine um incêndio acontecendo, e ao invés de buscar a saída, você decide sentar e chorar sobre o porquê do fogo ter começado. Isso é o que fazemos quando reagimos ao caos com desespero, e não com clareza. O sofrimento prolongado, em muitos casos, é escolha, não destino. A sabedoria estoica não ignora a dor. Pelo contrário, ela a reconhece com coragem. Mas ela também nos dá ferramentas para não fazer morada dentro do sofrimento. Você não precisa ser um refém da sua própria mente. E uma das maiores provas de força é justamente essa: manter a calma enquanto o mundo lá fora exige pânico. O verdadeiro poder é não se afundar em cada tempestade emocional que aparece. É observar, refletir, agir com prudência e serenidade. Agora me diga, quantas batalhas internas você está lutando sem necessidade? Quantas vezes você se feriu com palavras que ninguém disse, com rejeições que não aconteceram, com críticas que você mesmo inventou? Esse é o sofrimento extra, o peso que você não precisa carregar. Você já tem o bastante para lidar. Não se torne seu próprio inimigo. E se você está se perguntando como começar a mudar isso, o caminho é claro. Treine sua mente para focar no que está sob seu controle. Sua atitude, seu esforço, sua presença. Deixe de lado aquilo que está fora do seu alcance. A opinião alheia, os eventos externos, o passado já vivido, tudo isso não está nas suas mãos. E não vale o seu sofrimento. A disciplina emocional que os estoicos cultivavam não era frieza, era sabedoria. Era a consciência de que desperdiçar energia com o que não pode ser mudado é como tentar segurar vento com as mãos. Inútil. O que pode ser mudado? O que você pensa? Como você interpreta? Como você age diante do caos? E isso já é o bastante para transformar toda a sua vida. A calma diante da provocação. A paciência diante da frustração. O silêncio diante da ignorância. Essas são escolhas poderosas. São decisões que você pode tomar todos os dias para não sofrer mais do que o necessário. O mundo já tem suas dores. Não adicione as suas com pensamentos que te enfraquecem. Você já parou para pensar em quantas dores você carrega que nem ao menos precisaria sentir? Quantos sofrimentos você arrasta como correntes invisíveis só porque decidiu manter dentro de si um problema que já passou?
Uma culpa que não te pertence mais ou um medo que você mesmo alimentou? A vida por si só já apresenta obstáculos suficientes. Mas o que muitos fazem, mesmo sem perceber, é transformar esses desafios em tempestades interiores desnecessárias. Os estoicos nos ensinaram algo simples, mas de valor inestimável. O sofrimento vem não dos eventos, mas do julgamento que fazemos sobre eles. Reflita. Quantas vezes você já prolongou uma angústia por não aceitar o que já estava fora do seu controle? Quantas vezes se debateu internamente, se punindo, se cobrando, criando cenários que talvez nem existam? Sofrer por antecipação, remoer o passado, se comparar, se sabotar. Tudo isso é sofrimento que você mesmo está criando. É como se a sua mente, ao invés de ser abrigo, virasse um campo de batalha. Mas quem é o inimigo? Você. É você que escolhe todo dia alimentar pensamentos que te enfraquecem. É você quem dá voz aos julgamentos, às críticas internas, às inseguranças que crescem quando não são enfrentadas. O estoico verdadeiro compreende que a dor pode vir, mas ele não se submete a ela mais do que o necessário. Ele sente, mas não se afoga. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos delas. E quantas opiniões formamos sobre nós mesmos que são puramente mentiras? Dizer que você não é capaz, que não é bom o suficiente, que nunca será feliz, essas não são verdades. São narrativas que você aceitou como reais e que moldam a forma como você vive e sofre. Chega. É hora de mudar a forma como você olha para a dor. Você precisa entender. Não é sinal de força carregar tudo sozinho. Não é prova de coragem insistir em se torturar com lembranças ruins, com expectativas frustradas, com decisões que já não podem ser mudadas. Liberte-se disso. Liberte-se de você mesmo, da versão de você que acredita que precisa sofrer para ser alguém melhor. Isso é ilusão. Crescimento vem de consciência, não de martírio. Não se apegue a problemas que não te pertencem. Não acolha dores que não nasceram em você. Quantas vezes você tomou para si a tristeza de outra pessoa tentando resolver o que não está em suas mãos? Quantas vezes assumiu culpas, responsabilidades, promessas que não dependiam de você? Isso também é autossabotagem disfarçada de bondade. Seja justo com você mesmo. Pratique a autocompaixão com sabedoria. O silêncio interior é um dos maiores tesouros do estoicismo. Quando você silencia as vozes que te acusam, as memórias que te ferem, os pensamentos que te fazem sentir pequeno, você reencontra o caminho da paz. E não é a paz de quem não tem problemas. É a paz de quem aprendeu a não se afundar em nenhum deles. A paz de quem aprende a ser âncora, mesmo quando tudo ao redor balança. Por que sofrer mais do que o necessário, se você pode ser livre? Livre das expectativas alheias, livre das suas próprias distorções, livre do peso que te faz andar arrastando os pés. A mente estoica é como um templo. Nela não há espaço para o caos desenfreado. Ela acolhe a realidade, encara os fatos, mas não convida o sofrimento para morar dentro. E talvez você esteja aí, agora, com o peito apertado, pensando nas vezes que se permitiu sangrar por feridas que já tinham cicatrizado. Pensando nos dias que se perdeu no labirinto das suas próprias emoções. Mas essa reflexão é o primeiro passo. O reconhecimento da dor autoimposta é o começo da cura. E a cura não vem de fora. Não é o tempo que cura. É o que você faz com ele. O estoicismo não é frieza, é consciência. É olhar para a dor com firmeza e perguntar: você ainda me serve? E se a resposta for não, deixe-a ir. Não com revolta, mas com a maturidade de quem entendeu que o sofrimento só tem espaço se você abrir a porta. E se você puder escolher, por que continuar abrindo essa porta todos os dias? Você precisa compreender uma verdade libertadora. Nem todo pensamento que surge em sua mente é digno de crédito. Às vezes, o que você pensa não é uma revelação, é um ruído, um reflexo das suas inseguranças, das suas feridas mal resolvidas.
dos seus hábitos mentais automáticos. O estoico aprende a observar seus próprios pensamentos como quem observa nuvens no céu. Eles passam, mas ele não se agarra a nenhum. Marcos Aurelius, imperador e filósofo estoico, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força." Isso significa que, mesmo quando o mundo lá fora estiver em guerra, seu mundo interior pode permanecer em paz. Mas essa paz exige treino, exige vigilância. É uma escolha diária, não se deixar levar por pensamentos que te puxam para baixo. Quantas vezes você sofreu por interpretar mal uma situação? Por acreditar que alguém estava contra você, quando na verdade só estava distraído? Quantas vezes você se puniu com suposições, achismos, interpretações distorcidas? Isso é comum, mas o estoico treina sua mente para não agir por impulso. Ele respira, observa, pondera. Porque ele sabe, a pressa em reagir é o atalho para o sofrimento. Se você quer parar de sofrer mais do que o necessário, aprenda a identificar o que está sob seu controle e o que não está. Essa é a espinha dorsal do estoicismo. Você não pode controlar o que os outros pensam de você. Não pode controlar as atitudes de quem te feriu. Não pode mudar o passado, mas pode escolher como reagir a tudo isso. Pode escolher não carregar o veneno da mágoa. Pode escolher não alimentar o ressentimento. Libertar-se emocionalmente não é se tornar indiferente. É ter o domínio de não permitir que sentimentos ruins ditem o rumo da sua vida. Você pode estar decepcionado e ainda assim manter a serenidade. Pode sentir dor e ainda assim agir com sabedoria. O estoico não nega suas emoções. Ele as conhece tão bem que se recusa a ser dominado por elas. E aqui está algo que poucos têm coragem de admitir. Muita gente alimenta o sofrimento porque, em certo nível, se identifica com ele. Usa a dor como escudo, como desculpa, como muleta emocional. Mas isso é um ciclo tóxico. Você não precisa sofrer para provar que sente. Não precisa se afundar para mostrar que foi machucado. A verdadeira força está em seguir em frente, mesmo ferido, com dignidade, com verdade, com consciência. E esse processo de fortalecimento começa naquilo que você consome. Que tipo de pensamentos você alimenta? Que vozes você tem escutado? Que histórias tem contado a si mesmo? Se você quer viver com mais leveza, precisa ser mais seletivo com o que permite habitar sua mente. Não são apenas os fatos que te machucam, são os significados que você atribui a eles. Você pode ter passado por experiências dolorosas, pode ter enfrentado injustiças, traições, perdas, e tudo isso é real, legítimo. Mas se você continua revivendo essas dores todos os dias, está adicionando camadas desnecessárias de sofrimento. Não é sobre apagar o que aconteceu. É sobre decidir que isso não define quem você é, nem para onde vai. É sobre não ser prisioneiro da sua própria história. A sabedoria estoica nos convida a enxergar a vida com mais clareza, a compreender que a dor é inevitável em muitos momentos, mas o sofrimento prolongado, esse é opcional. E você tem esse poder, o poder de interromper ciclos, o poder de dizer, isso não me serve mais. O poder de respirar fundo, enxugar as lágrimas e continuar, sem carregar o peso de tudo que passou. Então, da próxima vez que se pegar afundado em pensamentos que te machucam, pergunte a si mesmo, isso está sob meu controle? Se aceita, a resposta for não, solte. Não é covardia, é maturidade, é inteligência emocional. É uma escolha consciente de cuidar de si, de ser gentil consigo mesmo, de parar de cavar buracos e começar a construir pontes. Você merece essa leveza. Você merece viver com mais paz. Você não precisa mais se machucar em nome de ninguém. Não precisa mais ser seu próprio algoz. Você tem o direito e o dever de ser seu próprio abrigo. Você não nasceu para ser um campo de batalha interno, onde seus pensamentos são soldados em guerra constante. Você nasceu com a capacidade de construir um território de paz dentro de si. E o estoicismo é uma das chaves mais poderosas para isso.
Ele te ensina que o sofrimento exagerado vem muitas vezes da resistência em aceitar a realidade como ela é. Quando você insiste em querer que as coisas sejam diferentes do que são, você entra em conflito com o presente. E esse conflito se torna sofrimento. Epicteto nos lembra: não busque que os eventos aconteçam como você quer, mas queira que aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá serenamente. Há uma sabedoria imensa aqui. A aceitação não é conformismo. É discernimento. É parar de gastar energia lutando contra aquilo que não pode ser mudado. Pense nas vezes em que você ficou remoendo uma conversa, repetindo 1000 vezes o que deveria ter dito ou feito. Isso te deu paz? Não. Só te drenou. Só te deixou mais cansado, mais frustrado, mais preso a algo que já aconteceu e não pode ser desfeito. A vida já seguiu, mas você ainda está ali, em looping. O estoico rompe esse ciclo ao entender que o tempo é sagrado demais para ser desperdiçado com lamentos. É claro que não é fácil. Ninguém está dizendo que é simples desligar uma dor como quem apaga um interruptor. Mas você pode, com treino e consciência, escolher não alimentá-la, mais do que o necessário. Escolher dar a si mesmo o presente da leveza. Escolher não transformar um machucado em uma identidade. O sofrimento começa a diminuir quando você começa a enxergar com mais clareza. Quando você entende que o outro não tem poder sobre você, a menos que você entregue esse poder. Quando você percebe que ficar revisitando mágoas não muda o passado, só destrói o seu presente, e que sua mente, quando bem treinada, pode ser seu lugar de descanso e não de tormenta. Você não precisa ser refém das atitudes de ninguém, nem de situações, nem de sentimentos passageiros. Você é maior do que tudo isso, mas precisa lembrar disso. Precisa ancorar sua identidade em algo mais profundo do que a aprovação alheia, do que a necessidade de controle, do que o medo de sentir. Precisa confiar que existe um equilíbrio possível entre sentir intensamente e não ser dominado por essas emoções. A maioria das pessoas vive reagindo automaticamente. Alguém fala algo duro e ela explode. Recebe uma crítica e desmorona. Lida com um imprevisto e se desespera. Mas o estoico vive em um estado de atenção. Ele não reage, ele escolhe. Ele respira antes de responder. Ele escuta antes de julgar. Ele observa seus próprios impulsos e não se deixa dominar por eles. Essa é a verdadeira liberdade. Não fazer da sua vida um reflexo do que te acontece, mas uma expressão de quem você decide ser. E isso é algo que você constrói em silêncio, no íntimo, nas pequenas escolhas do dia a dia. É quando você decide não retrucar, quando escolhe se afastar de um conflito, quando se cala para preservar sua paz, quando deixa para lá aquilo que não merece sua energia. Pessoas sábias não se envolvem em todas as discussões. Não sentem a necessidade de provar algo o tempo todo. Elas aprenderam que o valor pessoal não está em vencer argumentos, mas em manter a própria sanidade. Que às vezes o maior poder está em sair de cena, em virar as costas para o caos, em cuidar de si com firmeza e afeto ao mesmo tempo. Você merece esse tipo de vida. Uma vida mais simples, mais leve, mais consciente. Uma vida onde você não se agride por dentro toda vez que algo dá errado por fora. Uma vida onde você escolhe todos os dias ser mais gentil consigo mesmo, sem perder a firmeza, sem deixar de crescer, sem negar o que sente. A maior parte do sofrimento que carregamos não vem dos fatos em si, mas da nossa interpretação sobre eles, da história que contamos para nós mesmos, daquela voz interna que repete: isso não devia ter acontecido. Por que justo comigo? E eu não merecia isso. E cada uma dessas frases funciona como uma fagulha jogada em uma fogueira emocional. Quanto mais você repete, mais o incêndio cresce por dentro. O estoicismo não te convida a não sentir. Ele te convida a não se afogar nos sentimentos, a reconhecê-los sim, a respeitá-los, claro, mas a não deixar que tomem o leme da sua vida. Porque quando você entrega o controle das suas atitudes às emoções, você vira uma marionete das circunstâncias.
Vive oscilando, reagindo, sendo moldado por fora. E isso, com o tempo, te esgota. Por isso, quando um estoico sente raiva, ele observa. Ele questiona. Ele se pergunta: por que isso me afeta tanto? O que em mim está sendo tocado? Essa raiva me serve ou me destrói? E assim ele vai criando um espaço entre o impulso e a ação. Um espaço onde mora a liberdade de escolha. Um espaço onde mora a paz. Porque não é possível ter paz quando se vive sob o domínio do impulso. A dor existe. Ninguém nega. Mas ela não precisa virar uma residência permanente. Ela pode ser uma visita que chega, ensina algo e vai embora. Mas isso só acontece quando você aprende a não se apegar ao sofrimento como parte da sua identidade. Quando você para de repetir para si mesmo que está preso, que não tem saída, que vai doer para sempre. Porque isso é uma prisão construída por dentro. E há uma diferença enorme entre passar por uma dor e fazer dela um modo de viver. Há pessoas que transformam feridas em muros, que se blindam, que vivem defensivas, que enxergam o mundo com desconfiança porque em algum momento foram quebradas. Mas ser quebrado não te condena. Pode, na verdade, ser o começo de uma reconstrução muito mais sólida e consciente. O estoico se reconstrói, não porque ignora o que sente, mas porque aprende a lidar com isso de forma sábia. Ele usa a razão como aliada da emoção, e não como opositora. Ele entende que existe um tempo de chorar, mas também um tempo de se levantar. Que a tristeza pode vir, mas não precisa virar rotina. Que o que te aconteceu não define quem você é. E isso é libertador. Você não precisa ser a soma das suas dores, nem das suas falhas, nem das palavras que disseram sobre você. Você é o que decide fazer com tudo isso. E isso é poder. Poder de ressignificar. Poder de agir com serenidade. Poder de não sofrer mais do que o necessário. Muitas vezes, a gente sofre não apenas pelo que aconteceu, mas por resistir à aceitação. A mente repete: não aceito que isso aconteceu. E é nesse momento que começa o sofrimento prolongado. Porque enquanto você não aceita, você não pode se libertar. Você fica preso em um ciclo de negação, raiva, tristeza e volta. Tudo de novo. Aceitar não é dizer que foi justo, nem que foi bom, nem que você merecia. Aceitar é só entender. Aconteceu. E agora eu escolho o que fazer com isso. Essa escolha é a raiz da autonomia estoica. É o que diferencia quem é refém da vida de quem vive com presença e intenção. E viver com intenção significa escolher suas batalhas com sabedoria. Saber quando falar e quando se calar. Quando resistir e quando soltar. Quando lutar e quando recuar. E isso só é possível quando sua mente está limpa, não de sentimentos, mas de excessos, de ruídos, de dramas que você mesmo alimenta. Isso reflita. Quantos problemas você atraiu para si mesmo só por ter reagido sem pensar? Por ter deixado o orgulho decidir? Por não ter conseguido calar quando o silêncio era a melhor resposta? A maioria dos problemas emocionais não vem do que os outros fazem, mas de como você responde, de como você interpreta, de como você escolhe carregar aquilo dentro de si. O sofrimento necessário nos amadurece. O desnecessário nos endurece. E há uma diferença entre maturidade e amargura. Um amadurecido sabe lidar com a dor e ainda assim manter o coração aberto. Um amargurado se fecha e constrói muros para nunca mais sentir. Mas esses muros viram prisões. E você não nasceu para viver preso. Você nasceu para viver leve. Firme, mas leve. Com raízes profundas, mas asas prontas para voar. E o caminho da leveza começa por dentro. Começa quando você para de inflar cada acontecimento com narrativas dramáticas. Quando você aprende a olhar a vida como ela é, não como você gostaria que fosse. Quando você entende que tudo que foge do seu controle externo pode ser enfrentado com autocontrole interno. E é exatamente nesse ponto que o estoicismo mais ensina. Você não controla os ventos, mas pode ajustar suas velas. A tragédia pode bater à sua porta, a rejeição pode machucar,
o erro pode te abalar. Mas tudo isso só se transforma em ruína quando você se entrega, quando você desiste do seu poder de resposta, quando você aceita viver como uma vítima permanente do que te aconteceu. E o mais silencioso dos venenos emocionais é aquele que você mesmo cultiva. Aquele ressentimento guardado, aquele diálogo interno autodestrutivo, aquele apego à dor, como se ela definisse seu valor. O estoicismo não diz, não sinta. Ele diz, não alimente aquilo que te enfraquece. E há uma diferença brutal entre sentir algo e construir uma narrativa inteira em cima daquilo. Por exemplo, alguém te decepcionou. A dor vem, é humana. Mas se você repete mentalmente, eu não presto, ninguém se importa comigo, sempre me abandonam, nada dá certo para mim. Aí você não está mais sentindo. Está alimentando, está ampliando, está transformando um fato isolado numa verdade sobre quem você é. E esse é o tipo de sofrimento que precisa acabar, porque ele é escolhido, ainda que inconscientemente. Muitas pessoas estão cansadas não da vida, mas do peso mental que carregam, do excesso de pensamentos inúteis, diálogos internos tóxicos, imaginações catastróficas. Você já percebeu como a sua mente pode ser a maior fonte de tensão do seu dia? Mesmo quando nada de grave está acontecendo, é como se o seu cérebro não soubesse descansar. E isso te adoece, te torna reativo, exausto, vazio. É aí que o silêncio interior se torna ouro. Não o silêncio de quem ignora as emoções, mas de quem as observa sem se deixar dominar. De quem se recusa a lutar contra cada pensamento intrusivo e, ao invés disso, deixa-o passar como uma nuvem no céu. De quem entende que não é o pensamento que define quem você é o que você faz com ele, é como você responde, é o quanto você acredita nele. A maioria das pessoas vive em guerra com o que sentem, brigam com a tristeza, reprimem, abatem raiva, disfarçam o medo. E o que é reprimido se acumula. E o que se acumula, uma hora transborda. Transborda em crises de ansiedade, em reações explosivas, em cansaço crônico. É por isso que o estoico busca a maestria emocional, não como controle frio, mas como presença lúcida. Ele sente, mas não é governado. Ele observa, mas não é engolido. Imagine que cada pensamento doloroso seja uma pedra sendo jogada no rio. Você pode tentar impedi-las, mas vai se cansar rápido. O que o estoicismo te ensina é: deixe que as pedras caiam, mas mantenha o rio fluindo. Não pare para cada dor. Não congele sua vida em cada decepção. Siga, observe, sinta, mas não se apegue. Deixe passar. E confie que, com o tempo, a água encontra um novo caminho. Você não precisa carregar tudo o tempo todo. Nem tudo é sua culpa. Nem tudo é pessoal. Às vezes a vida é só vida, com sua imprevisibilidade, sua imperfeição, sua crueza. E não é sua função controlar tudo. Sua função é aprender a navegar, a se adaptar, a crescer por dentro, mesmo quando tudo por fora está em ruínas. Essa é a arte de viver com leveza sem ser superficial. E acredite, quanto mais você solta, mais livre você se torna. Livre do peso do passado, livre das pressões alheias, livre dos diálogos mentais que só te jogam para baixo. Mas para isso, você precisa querer se libertar. Porque muitos, mesmo sem perceber, se apegam ao sofrimento como uma identidade. Eu sou aquele que foi traído. Eu sou o que falhou. Eu sou o rejeitado. E isso vira um rótulo interno, difícil de tirar. Mas o estoicismo vem com uma mensagem firme. Você não é o que te aconteceu. Você é o que decide fazer com o que te aconteceu. E isso muda tudo, porque te devolve o poder de recomeçar, o poder de se reinventar, o poder de parar de sofrer mais do que o necessário. E principalmente o poder de não atrair mais dor por meio de pensamentos, ações ou hábitos autodestrutivos.